feio até o pastor pregar no dia do pastor. Seria bom um leigo, alguém, mas o Senhor trouxe uma palavra, então eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo de número 10. Glórias ao teu nome, Senhor, porque tu és santo, eterno. Aleluia. Números capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 11, um pedaço, e aí oramos e tomamos o nosso lugar. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Vamos fazer essa leitura, todo mundo junto? Vamos? 3, 2, 1. Pai querido, esta é uma noite, é uma manhã especial. Ó Deus, no nosso calendário é o dia do pastor. Aí eu te peço que a tua boa mão permaneça sobre nós e que a tua palavra, ela penetre e produza algo segundo a tua vontade, o teu querer, o teu propósito. Ó Deus, fala conosco, fala comigo. Atinge, Deus, os que estão aqui e os que vão ouvir esta ministração depois. Em nome de Jesus. Repreende toda ação contrária. Em nome de Jesus. Dizemos amém. Amém. Tome o seu lugar. Coloque o versículo de número 12. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Eu quero começar nesta manhã pedindo perdão a Deus por todas as infâmias que o título, ou o cargo, ou a função do pastoreio já maculou, já manchou, já denegriu esse título. Eu quero pedir perdão por tudo isso que aconteceu de forma tão triste. E essas práticas, essas infâmias, este mau comportamento, esse satânico comportamento, criou uma classe, um grupo, nesse tempo que estamos vivendo, chamado dos desengrejados. Um público grande, um público que cresceu e a partir de tanta decepção do líder espiritual do pastor, ou dos pastores, ou das pastoras, ou dos bispos. E isso não é algo bom. Aliás, ao contrário, é muito mal isso. É muito mal. Então, nesta manhã, eu quero pensar sobre isso, sobre o pastoreio, sobre a importância do pastoreio. Eu preciso que a gente resgate isso dentro de nós. Não porque eu sou o pastor. Não.
mas pelo valor de ser pastoreado. Como eu tenho um pouco mais de idade e tenho uma faixa aqui que também tem isso, a gente é de um tempo em que a gente tinha, por exemplo, e eu tive o médico de família. Lembro de um deles, Dr. Soil Zulchen, um ancião, pediatra, um judeu. E os 3 filhos que Deus me deu, a gente, qualquer sintomazinho, já ia no automático. Vamos no doutor Soil Zulchen. Ficava aqui em Ramos, um senhor já dos seus 70 anos. E a gente chegava lá, ele já sabia o nome da criança e sabia todo o histórico. Ele dizia, e aquela pneumonia passou, né? Passou. E aquela passou. Sim. Ele tinha ainda aquela folha de papel, aquela ficha. Ele abria o arquivo, tirava aquela ficha, estava o nome. E estava tudo lá anotado. E já tem tempo que você não vem aqui. Graças a Deus. E muitos de nós aqui tivemos isso, né? Aquele médico que tratou da mãe, do filho, do neto, né? E era uma relação muito agradável. Muito agradável. Primeiro que você ia diante de alguém que você exercia o sacerdócio da medicina. Então, a gente não saía de lá quando ele prescrevia o medicamento. Será que compro ou não compro? Não por não ter o dinheiro, mas será que ele está passando a coisa certa? E quando ele prescrevia lá, olha, isso aqui eu vou prescrever aqui uma injeção. A gente não duvidava, não questionava. Porque havia uma confiabilidade. E muita gente aqui teve já o seu médico de família, o seu dentista de família, que tratou de uma geração. Tratou de todo mundo. Então, quando ele dizia, olha, a gente vai ter que fazer uma extração, a gente não pregava, não. Porque tinha um lastro de confiança. Isso é bom, isso é fundamental. Eu estou falando de um tratamento paciente, profissional, médico. Vamos viajar um pouco aqui. Quem gosta de alpinismo, e entra no Google lá e procure lá aqueles que se aventuram no Everest. Nenhum deles é louco de pensar em subir o Everest sem contratar um guia, chama Sherpa. É uma linhagem tibetana do Tibete. Aquela turma nasceu ali, cresceu ali. Eles conhecem aquela montanha como quem conhece o quintal de casa. Eles conhecem aquele local. Aí aquele que é o alpinista, ele é um inglês, ele é um americano, é um europeu, muitas vezes ricos, muito dinheiro, porque custa caro. Alguns vão até nos seus jatos particulares, mas quando chega lá, ele fica pequenininho e pega aquele guia, aquele Sherpa lá, e contrata ele para todo o procedimento de fazer escalar aquela montanha. Porque aquele homem é um guia. E ele, com toda a formação dele, ali tem arqueólogos, ali tem profissionais de muita cultura, mas ele se curva àquele guia.
são pessoas de pouca cultura do livro, mas muita cultura da vida. Então eles sabem, ó, por aqui não, esse mês não. Eles conhecem as correntes climáticas, eles conhecem tudo. E o sucesso de uma escalada está no guia. No guia, porque o guia conhece aquilo. Ele sabe onde tem perigo, onde não tem, onde é melhor, onde é pior, onde deve dormir, onde não deve dormir. Esse é o papel do guia. E deve ser o papel do pastor. Que mais fere um pastor? E faça uma pesquisa. Pergunte a todos eles. Pastor de umbigo no púlpito, pastor de todo dia. É você ser apanhado de surpresa com uma decisão que a ovelha toma, e você é informado do tipo assim, ó, eu só vim avisar que eu estou fui, tá, mas eu que, mas não, a única coisa que você consegue fazer é o seguinte, ó, então tá, porque já tomou a decisão. Aí, quando chega para te comunicar, já está tudo pronto. Vem só comunicar por comunicar. Desde uma mudança de igreja, outra coisa qualquer. Outro dia, em casa, minha esposa até riu. Você também? Falei com alguém, não tem te visto. Ih, pastor, não, é que eu estou em outro canto. Falei, mas tu nem me falou. Eu não sabia. Aquela de, é que o senhor é muito ocupado. Foi morar no exterior, inclusive, um deles. Eu falei, não tem te visto? Não, pastor, eu fui para a Europa, fiquei lá um tempão. Eu falei, mas eu não lembro de você ter conversado comigo e pedido, pelo menos, para a gente orar. Deus abençoa. É o tempo que nós estamos vivendo. Mas isso não é bom. Então eu quero tomar hoje esse texto, porque o personagem central aqui é ninguém menos que Moisés. É Moisés. Moisés, ele foi criado por 40 anos no palácio e na cultura egípcia. Moisés, ele viveu no berço mais elevado da cultura daquele tempo. Moisés, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Pense você, alguém que é criado num ambiente desse. Ele teve os melhores professores, os melhores mentores, ele teve os maiores e melhores recursos da sua época. E olha que a cultura egípcia é muito top na medicina, na engenharia. Imagine você que as pirâmides, até hoje, elas impactam a engenharia moderna. Como alguém foi capaz de projetar aquilo? Uma geometria perfeita, uma logística de transporte perfeita. Deus me deu o presente de ir ao Egito e de parar diante daquelas pirâmides. E como eu gosto de obra, não me formei em engenharia, mas foi minha área de vocação. No primeiro foi engenharia. Eu parei e falei, Deus, como alguém consegue ter tanta capacidade para fazer um algo desse nesse local? Não tinha trator, não tinha retroescavadeira, não tinha energia,
não tinha plataforma para transportar aqueles blocos imensos de pedra, não tinha guincho, não tinha muque. Tu acredita que eu fiquei um tempo tentando, meu Deus, como é que eles fizeram isso? Como fizeram isso? Como transportaram toneladas de pedra? Como? Como levaram esses blocos lá para cima? Como? Que capacidade naquele tempo? Na medicina, tratamento do cadáver, mumificação. E como que chegaram? Que ciência foi essa? Moisés viveu nesse ambiente. Na matemática, na álgebra, na astronomia. Então Moisés, quando sai do Egito, ele é um pós-doc de tudo. Moisés é alguém que sai do palácio como um doutor em tudo. Em tudo. Ele é esse homem. E Deus deu para ele uma missão: levar o povo para a terra prometida. Aí nós lemos esse texto aqui. Já passaram pelo Mar Vermelho, já saíram do Egito. Aí entra o versículo de número 11. E aí são os detalhes que me apaixonam. Olha só, no segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo. Então, a nuvem de Deus estava parada ali e ficou ali um tempo longo. E quando a nuvem está parada ali, o povo está ali, Moisés está ali, estão todos ali debaixo da nuvem. Mas, porém, de repente, a nuvem se ergueu. E quando a nuvem se ergueu, Moisés sabe que é hora de começar a peregrinação, de partir. E com toda a formação dele, com todos os diplomas, com tudo que ele tem de conhecimento, Moisés treme na base. Ele, opa, a nuvem levantou e agora tem que partir. Mas partir não para pegar a linha amarela ou linha vermelha. Não. Partir não para pegar norte, sul, leste. Não. É partir para entrar no deserto. Para entrar no deserto. Versículo 12. 10, 12. E os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada. Então agora, eles vão ter que partir, entrando deserto adentro. Deserto é coisa séria. Deserto, eu diria que não é coisa séria, é muito séria. Fazer um parêntese. Coloca na tela. 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Só um detalhezinho para voltar para lá. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. No 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal e que seu pai havia feito. No entanto, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar e não se afastou deles. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. E Mesa, depois da morte de Acabe, pai de Jorão, ele decidiu que não ia pagar mais. Versículo 6. Por isso, naquele instante, Jorão, filho de Acabe, presta atenção, saiu de Samaria, reuniu todo o exército, todos os batalhões, todas as companhias. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim, ou seja, não quer mais pagar tributo. Você vai comigo à guerra contra Moabe?
Josafá respondeu. Josafá não orou nesse dia, estava meio desviado. E disse: irei, sou como você, e o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá perguntou assim: por que caminho nós iremos? Jorão respondeu: a gente vai pelo deserto, pelo caminho do deserto. Você pode ler comigo o texto agora? Colore essa expressão. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército. Um exército são quantos homens? Milhares. Muitos batalhões, muitas companhias. Além de todas as companhias, todas, havia também os animais. E o que não tinha? Depois de quanto dia? 7 dias. 7 dias entrando o deserto adentro. E 7 dias depois, a água do cantil de todos havia terminado. Deserto pela frente, deserto para trás, e não havia o quê? Água. Água para quem? Para a tropa? Não, para todo mundo. Não havia água para o exército. Eu pergunto a você, o que acontece, hein? O que aconteceria? Ia morrer todo mundo. Ia morrer todos. A gente não vive sem água. Água a gente não vive. Agora veja só. Entrou o deserto adentro, sem um planejamento. Entrou o deserto adentro, sem uma logística. E a água acabou. Então, deserto é coisa séria. Voltando para números. Moisés está em desespero. Porque ele está conduzindo milhares de pessoas, pelo deserto. 600 mil homens, mais mulheres, mais que... Ali tem 3 milhões de pessoas. Presta atenção. 3 milhões de pessoas, mais ou menos, pelo menos. E Moisés, meu Deus, a nuvem levantou, e agora eu tenho que levar o povo para o deserto, até a Canaã. Capítulo 10, entra a nossa mensagem de hoje. Versículo 29. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Olha o que Moisés vai dizer. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu darei a vocês. Venha conosco. Obabe, venha conosco. Nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Mas Obabe respondeu, não irei. Eu não sou judeu. Essa promessa não é minha, eu vou não. Prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu. Por favor, Obabe, não nos deixe. Porque você sabe que devemos acampar no deserto. E você nos seguirá de... Colore isso, por favor. Moisés, ele tem toda a cultura do Egito. Moisés está diante de uma ordem de Deus. Vá para Canaã. 3 milhões de pessoas. E Moisés para e disse, o meu diploma, os meus diplomas, os meus cursos, os meus mestrados, pós-doutorado, os meus tudo que eu tenho, tudo que eu sei de engenharia, de medicina, de matemática, não serve no deserto. O meu iPad, notebook, tudo que eu tenho, no deserto não serve.
Aí Moisés olha para Hobabe, que é um nativo, que vive ali, que nasceu ali, que foi criado ali. Ele fala: Hobabe, não posso abrir mão de você. O que eu tenho não serve para o deserto. O que você tem, serve. O que eu tenho, não serve. O que eu domino, não serve. Mas o que você tem, serve. O doutor, aquele que era quase o filho da filha de Faraó, por favor, por favor, por favor, não nos deixe. Por favor. Não, eu estou pedindo, por favor, não nos deixe. Por favor. Porque, colore isso aqui. Sublinha, porque você sabe que devemos acampar no deserto. E você nos seguirá de guia. Versículo 32. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. A gente vai te pagar com a mesma honra. A honra que vier aqui, ela vai vir para você, cara. Agora colore isso. Assim partiram. Diga, assim partiram. Você está em qual grupo? Dos desigrejados também? Eu sou de um tempo que a gente fazia aniversário e pedia para o pastor orar. Fazia uma prova, pedia para o pastor orar. Quinta-feira no culto, uma queridinha veio aqui na igreja, direto lá da UAB. Antes de começar o culto, estava nervosa. Pastor, ora aqui por mim. Tinha acabado de receber a carteira da UAB. Pastor, eu quero consagrar isso. E você, criminalista, pastor, falou isso. Eu vou defender o pessoal do 8 de janeiro. Eu falei, oh, meu Deus. Pastor, ora por mim. Ora por mim. Ganhava neném, vinha. Pastor, quero apresentar o neném. Quero. A garotada aqui lá da companhia, lá do complexo, quando a garota ganha neném, vão na igreja. Eu quero apresentar o neném. O menino fica com guarda-chuva o dia todo na rua. Mas o neném nasce. Não, leva lá para o pastor. Apresenta lá a Deus. Então, eu sou desse tempo que a gente casava com a bênção do pastor. Aí depois a gente chama o DJ. Agora, a preocupação agora é quem vai ser o DJ. A lista de música, o checklist de música. Mas é um tempo antigo, A gente orava quando casava, orava quando fazia aniversário de casamento, orava, pastor, ora. A gente colocava isso. Moisés, ele é um cara. Não tem ninguém ali, naquela multidão, que tem um nível cultural de Moisés. Nenhum. Hobabe, quem é Hobabe? Hobabe é um guia do deserto. E o grande diz assim, por favor, vai conosco, vem conosco. Vem que a gente vai te abençoar. Mas eu não, vocês são judeus, eu não sou. Não, vem conosco, você conhece o deserto. Eu quero pedir a Deus, nesse dia do pastor, que você se pareça com Moisés. E diga a Deus, coloque um pastor sério no meu caminho. Que eu não fique preocupado, que eu não tenha desconfiança. Deus, coloque alguém que eu possa dizer, a hora que der a cólica, a dor de barriga, eu sei para quem vou ligar.
a hora que eu tiver para tomar uma decisão, eu saiba a quem vou ligar. Eu saiba. Eu tenho acesso, pastor, levanta um clamor. Levanta um clamor, porque está entrando na cirurgia. Levanta um clamor, pastor, porque um vento levantou aqui. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Sabe, Jesus no capítulo 9 de Mateus, vamos lá para o capítulo 9 de Mateus, capítulo 9, versículo 35 e diante. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Ele percorria ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Colore isso aqui agora. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm o quê? Dinheiro, estudo, casa para morar. Tudo isso virou detalhe, porque elas não têm pastor. Essa é a preocupação de Jesus. Eu tenho algumas perguntas que eu faço o tempo todo, em todo lugar que eu vou. Congrega onde? Foi na igreja domingo? Quem é teu pastor? Normalmente, as respostas são evasivas. Não lembra nem o nome do pastor. Ou quando lembra, fala com um descaso, um desprezo tão repugnante, que a vontade que dá é dar um safanão. Nosso querido pastor Silas, que é um homem que Deus levantou para esse tempo, vez por outra chega alguém, bem-vindo, você congrega onde? Eu sou do Silas. O que é Silas? Não sei, pode ser um time de futebol novo, não sei lá. Não, dá de velho. Se for o pastor Silas. Eu sou do Silas. O que é Silas? O que é isso? O que é isso? Mas sabe, a gente não percebe. A gente não percebe, irmãos. A gente não percebe que um conselho pastoral determina um futuro. Um conselho pastoral traz um livramento. Traz um livramento. Lembro, não está mais aqui hoje, morando em São Paulo, um querido de uma multinacional francesa. Do nada eu sonhei com ele, irmãos. Não tinha nada para sonhar, não tinha um porquê. Sonhei com ele. Ele numa mesa de reunião, cheio de gente. E no sonho, vinha um comando. Diz para ele calar a boca. Acordei preocupado, falei, caramba, tem nada a ver, sonhei com ele. Não. Mando mensagem. Oi, pastor, tive um sonho contigo. É? Bom ou ruim? Não sei. Eu vou falar teu sonho. Sonhei que você estava numa sala, todo mundo na mesa, uma reunião. E você era o alvo. E no sonho veio um comando. Diz para ele ficar calado. Tá, pastor. Isso foi, acho que na segunda-feira. Na quinta-feira ele me aparece aqui, ou na terça, e diz: pô, pastor, estou todo arrepiado. Lembra do sonho? Sim. Pastor, aconteceu. Me levaram para uma sala para pedir minha cabeça. Ele era um executivo. Pastor, eu ia ser mandado embora com justa causa. Dedo na frente, e que coisa. E o sangue subiu, esquentou. E quando eu lembrei que o Senhor me falou do sonho. Aí eu fechei a boca. Falei, Deus, está na tua mão. Está na tua mão. Pastor, quando eu fechei a boca, acabou aquela reunião pesada. Eu saí da sala, eles ficaram reunidos. Pastor, e a sentença que já estava escrita, ela foi transformada em mudança. Mudou.
Porque quando eles começaram a ficar só eles lá, batendo boca lá, discutindo lá, descobriram que eu não era o pivô, eu era vítima também da situação. Se ele tivesse falado alguma coisa, ele seria eliminado. Sabe, irmãos? Não porque eu sonhei, não. Porque o comando vem do pastor. Eu lembro, antes de ser pastor na igreja, era só um auxiliar muito dedicado. Eu gostava muito de contar piada. Meio stand-up. Um belo dia, o meu pastor, que partiu para o senhor Raimundo Lino, me pegou pelo braço, apertou assim, ele era um homem forte, negro, apertou assim e disse: e você para de ficar com essas brincadeiras, você sabe o que Deus vai fazer. Eu tremi na base, eu ouvi aquilo. Nesse dia, a gente estava vindo de Minas Gerais de ônibus, tínhamos ido a São Sebastião do Maranhão, 12 horas dentro do ônibus, e eu vinha fazendo todo mundo rir dentro do ônibus. Ele levantou da cadeira dele, botou a mão aqui: e você para com essas brincadeiras. Foi tão forte o impacto que eu calei a boca. E o pessoal: e você me conta, fala mais. E eu: não, estou meio enjoado. Ânsia de vômito nada. Aquilo veio como uma flecha de Deus. Eu fechei a boca. Eu preciso de conselho. Tivemos a festa agora. Percebe quem sobe nesse púlpito para pregar? Raramente, muito raramente, vai vir itinerantes, mas muito raramente. Muito. Pastor Paulo Brito, mais idade do que eu. Pastor Adeli, 77 anos. Uma história de vida, de casamento, de família. Eu preciso ouvir gente que já andou mais e que não tem vida suja. Eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir gente que tem uma voz de comando para mim. Israel foi dividido porque o filho de Salomão, ele vai assumir o trono. Vai governar o país. E ele escuta os anciãos. E os anciãos dizem: querido, o povo vai fechar contigo. Agora a carga tributária que teu pai colocou está pesada. Corta isso aí, diminui isso aí. Melhora. Está cobrando muito imposto. O povo não aguenta mais. Aí ele ouviu. Aí ouviu os coleguinhas, os parça, a turma da esquina, a turma da pizza. Ele ouviu os colegas. Aí o que vocês me opinam? Arregaça, parte para cima. Diz que o teu dedo é mais grosso que o lombo do teu pai. Caramba! Aí ele tem 2 conselhos: dos anciãos e da garotada. Com qual que ele fica? Da garotada. Dividiu o país. Sabe, irmãos, eu quero ouvir um conselho pastoral. Eu quero dizer: Deus, eu sei que tem pastores traindo, adulterando, roubando, dando golpe, mentindo. Eu sei que tem um pedaço podre, mas ainda tem gente séria. Ainda. E eu quero dizer: Deus, eu quero ouvir direção, eu quero ouvir conselho. Eu quero, Deus, levante para mim os Zobabes, e que eu tenha humildade, de dizer: por favor, vamos comigo, Zobabe. A gente vai entrar no deserto. E sabe, deserto não tem parâmetro, não tem referência. Você sabe a melhor trilha,
Tu sabe aonde tem o ponto de água mais perto? Tu sabe. Tu sabe aonde a gente pode passar a noite? Tu sabe. Eu gosto de pescar, pesca por hobby. A gente sai para pescar na Baía de Guanabara, vai até Cagarras. E a gente vai com um pescador humilde, pessoa humilde, que vive pescando ali. E ele toca o barco, irmãos, e para em pontos que mas por que aqui e não ali? Não, é que aqui tem uma embarcação que afundou há muitos anos, e aqui é melhor para peixe. Aí você olha assim e você diz, caramba, tudo igual. A água daqui é a água de lá. Tudo igual. Aí você faz ali e começa a pegar alguma coisa. Aí tu vê o outro que está lá naquele local lá, e aí? Nada. Tá bom, fica aí mesmo. Porque você ouviu o conselho. Ele diz, essa isca não é boa. Essa isca não é boa. Isso não é bom. Isso é bom. Isso. Irmãos, a gente precisa disso. A gente precisa disso. Não está mais aqui, mas alguém, um tempo atrás, chegou aqui com uma companhia do lado. Já falei isso aqui, né? Aí eu olhei a companhia, falei, Jesus, de onde saiu? Aí chamei ele para conversar. Oi, pastor. A companhia aí, pastor, Deus na terra. Falei, Falei, eu tenho que me converter, eu estou vendo outra coisa. Como assim? Pastor, Deus. Aí contou uma história. Irmãos, a mesma impressão que eu tive, uma outra varoa da igreja teve. Só que que a outra varoa foi pé no peito. Eu soube depois. Ele próprio falou. Eu falei, rapaz, achei essa carga aí pesada para o teu caminhão. O eixo aí não vai aguentar, não. Não, pastor, benção de Deus. A outra irmã, uma irmã, cabelo branco, olhou para ele, irmão, eu queria falar contigo um negócio. Deus mandou dizer para você, nem conheço o irmão, como é o nome do irmão? Deus mandou dizer para o irmão que a luta vai ser grande, o preço vai ser alto. Tipo assim, foi só até aqui que Deus mandou falar. Tu acredita o que ele falou para a irmã? O que ele falou para a irmã? Olhou para a irmã. Irmã, estou tranquilo. Estou preparado para pagar o preço. Ela olhou para ele. Que Deus te abençoe. Irmãos, a conta. Pensa em engavetamento de Scania Vabis. Pensou? Foi mais. Foi mais que Scania Vabis. Mas sabe, irmãos, por que alguém, já disseram aí, que conselho devia ser vendido? Conselho devia ser vendido. Conselho devia ser vendido. Agora, Moisés me dá um exemplo aqui, porque ele é um homem de Deus, chamado por Deus, e que diz, Babi, vai na minha frente. Eu quero nessa manhã de domingo, dia do pastor, que você escute e diga, Deus, coloca Babi no meu caminho. Amém ou não amém? Senhor, coloca um Babi no meu caminho. Coloca um Jetro para dizer, isso aí não vai dar certo não. Coloque alguém. Agora, não basta, irmãos, a gente ouvir, a gente tem que colocar em prática. Porque nós estamos num deserto, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. E se a gente não parar para ouvir um conselho, uma orientação, a gente vai se quebrar, irmãos. Por que o diabo tem roubado isso de nós? Por que a gente se acha tão grande, tão capaz, tão poderoso? Por quê, irmãos? Por quê? Deus às vezes usa alguém que não é nada na fila do pão para nos dar o livramento. Deus usou isso, sabe para quem? Para a maior autoridade do Novo Testamento, que é Paulo. A maior autoridade. Deus usou para Paulo o sobrinho dele. Quem é o sobrinho de Paulo na fila do pão? Ninguém!
Ninguém, nem nome dele a gente sabe. Mas o sobrinho de Paulo, andando lá na pista, lá na rua, ele ouviu que tem uma quadrilha de pessoas jejuando para matar Paulo. Há um plano diabólico para matar Paulo. E esse jovem escutou. Ele vai até ao tio dele e diz: tio, eu ouvi que tem uma trama diabólica para matar o senhor. Eles vão dizer para o senhor ser ouvido pelas pessoas, e quando sair daqui e ir para ali, no meio, vão matar o senhor. Fizeram um pacto de morte, estão sem comer, uma consagração satânica para matar o senhor. Quem é Paulo? Paulo, autor de 14 cartas, arrebatado ao teu terceiro céu. O que Paulo podia dizer? Ô menino, Deus está comigo, eu tenho acesso ao céu, é que você orou pouco. Paulo fez isso? Não. Ouviu aquilo, chamou o oficial: olha aqui, esse moço aqui acabou de me contar que tem um plano, e o plano é assim, assim, assado. E Deus deu livramento do plano. Eu sei que Deus está falando com alguém hoje aqui. Não tome nenhuma decisão. Não tome nenhuma decisão. Não tome nenhuma decisão sem ouvir um conselho. Não faça nada. Ah, pastor, minha vida é privada. É bom torná-la pública nessa área. É bom tornar ela pública nessa área. Compartilha. Pede a bênção. Compartilha. Diga: olha, ora por mim. Ora, você pode orar por mim nessa situação. Compartilha. Compartilha. Faça isso. Porque Deus tem vitória para você hoje. Seja na área matrimonial, profissional, em todas as áreas. Deus tem direção para você. Você confia nisso, amém? Coloque-se em pé, por favor. Coloca na tela o versículo de número 31. Não é o 31? Não. É 31. Não, números, por favor. Jesus falou que estão aflitos é aqui. Moisés insistiu. Eu quero transliterar esse texto, eu quero mudar esse texto num sentido bíblico. Eu vou dizer assim: Jaime insistiu. Por favor, não me deixe, porque você sabe que vamos atravessar esse deserto. Sabe, Obabe aqui, ele está fazendo o papel do Espírito Santo. Oh, fica conosco. Fica conosco nessa caminhada. Fica conosco nessa caminhada. Fica conosco. Passa conosco nesse deserto. Passa conosco. Me ajuda. Não decida sozinho. Há anos atrás, alguém saiu da empresa que trabalhava e pegou uma indenização muito alta. Muito alta. A indenização dava para comprar uma casa. Aí comprou uma franquia num shopping, num canto qualquer do Rio. Fez a obra, arquiteto, toda a estrutura. Quando estava tudo pronto: pastor, eu tenho uma benção para lhe contar. Eu quero que o senhor vá lá orar. O que é? Não, pastor, é surpresa. Aí eu fui no shopping. Chego no shopping, um shopping, pouquinha gente. Meia dúzia de gato miado. Eu falei: Jesus, shopping vazio. Pastor, está vazio, mas ele vai embalar, vai vingar esse shopping. Os corretores falaram que aqui vai dar mais de 500 mil pessoas no entorno.
Aí fui na loja dele. Aquele corredor para lá, só o guardinha da segurança lá embaixo. Aqui, guardinha. Pastor, abençoa. Eu falei, abençoar o quê? A mesa, o equipamento. Aquilo que não tem crente. Eu não sabia se eu chorava, se eu tinha um ataque de sincericídio, se eu pegava ele e dava um couro nele. Pastor, abençoa então, pastor. Eu abençoar. Eu fiquei mal. Orei, Deus, faz um milagre. Manda cliente para cá, manda gente para cá. 6 meses depois, ele estava devendo o aluguel do shopping, as taxas do shopping. Ele estava com problema até o talo. Resumo, ele perdeu tudo que ele investiu. Eu disse tudo. Saiu com dívida. Aí você vai para casa, tu fica mal. Tu fica mal, eu fico mal. Porque se eu não entendo, eu vou procurar alguém que entende. É como comprar um carro de segunda mão. Leva alguém que conheça. Eu gosto do Paulo Novastaen. Levanta a mão, Paulo. Esse moço é obreiro aí. Ele olha assim e diz, ih, pastor, esse carro já foi repintado. Que isso, cara? Bonitão. O pastor já foi repintado. Só de olhar assim, ele diz, ó, essa porta foi trocada, esse capô foi. Eu falei, caramba, estou achando que isso aqui é 2027 já. Não, esse carro foi. Ele conhece. O papel do pastor. O pastor, ele tem a direção. O credor chegou para levar os filhos. O pastor pergunta, o que você tem em casa? Ela disse nada. Mas não tem um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Irmãos, o problema ali é credor, é pagar a dívida. O pastor fala, volta para casa, vai na vizinhança e pede vasilhas emprestadas. Nada a ver. Nada a ver. Pede muitas. Aí tu volta, tranca a porta de casa com a tua família, e aquele pouquinho que você tem, tu vai passando de vaso para vaso. Para que essa palhaçada? É só pouquinho, é só para sujar, depois ter que lavar os outros? É o comando de Deus. Agora, o mais bonito dessa palavra não é o milagre do azeite que vem encher tudo, não. O mais lindo é o que ela fez depois. Toda a casa está cheia de vaso, cheio de azeite. Aí agora que está a beleza do texto. Ela olha assim. Se começou indo no profeta, vou voltar para o profeta. Profeta, o que o senhor falou deu certo. Ó, tudo está lotado de azeite lá em casa. E agora, o que eu faço? E o profeta diz, vende, paga a dívida e faz uma previdência privada, viva do resto. Deus mandou dizer para alguém hoje aqui, procure um pastor. Diga, Deus, me mostra alguém, porque eu quero ouvir uma opinião. Alguém que está querendo matar o outro, separar, está fazendo uma... Procure um pastor e escute o que Deus vai trazer para você. Você entendeu? Ouça uma direção. Ouça uma direção. E se você ouvir uma direção, o deserto
vai ficar mais suave. Diga comigo assim: deserto com Obabe fica mais suave. Fica mais suave. Eu quero fazer um convite nesta manhã de domingo, dia do pastor. Não precisa falar nada. Mas se tem alguém aqui que já tomou alguma decisão, já botou algum documento para correr, algum papel para correr, alguma coisa, já assinou alguma coisa, eu quero orar por você hoje. Eu quero pedir a Deus que Deus reverta o que precisa ser revertido. Eu quero pedir que Deus mude o que aparentemente está em andamento. Se você entendeu, se Deus te trouxe hoje aqui para falar contigo, pastor, eu tomei uma decisão, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, mas eu vou ouvir a voz do céu. O que aquela viúva podia fazer quando o credor chegou? Vamos pensar alguns planos. Filhos, vamos acordar de madrugada e vamos fugir daqui. Vamos morar em outro lugar. Vamos para outro lugar. Ela podia ter fugido com os filhos, mas ela decidiu ouvir um conselho pastoral. Você está aqui hoje. Eu quero orar por você. Se você está aqui hoje, se você entendeu o que Deus está falando contigo hoje. Hoje é o dia do pastor. E eu comecei dizendo que eu nem gostaria de ser eu o pregador, porque eu sou o pastor da igreja. Mas você vai entender. Eu comecei pedindo perdão pelos pastores que fizeram loucura. Eu peço perdão. Que foram instrumentos do diabo, e eu peço perdão. Mas eu quero dizer para você que ainda tem gente que tem temor ao Senhor. Então, se você está aqui hoje, eu quero orar por você. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. Eu tomei e eu quero agora reverter isso. E eu preciso que Deus me ajude. Deus me dê a resposta. Deus me dê como eu vou resolver isso. Se você está aqui, eu quero que você saia do teu lugar e venha no altar. E dizer: Deus, hoje eu quero, Yuri Sabrina está pelo YouTube. I love you. Assistindo de Paris. Deus abençoe. A tua mãe e teu pai estão aqui, filha. E ninguém o deserto vai continuar deserto, mas tem o deserto da fornalha e tem o deserto mais palatável. Coloca Obabe no teu caminho. Alguém que vai começar no emprego novo, tente achar a pessoa mais madura, e tente fazer um levantamento. Deus, me bota alguém. E como é que é aqui? Quem é quem aqui dentro? Quem é quem? Tente conhecer um pouquinho aonde você vai pisar. Aonde você vai pisar. Porque em todo lugar tem gente puxando o tapete. Em todo lugar tem gente para apunhalar. Em todo lugar. Em todo lugar. Em toda firma, em todo órgão, em todo lugar tem gente encapetado, que é plantado ali só para te derrubar. Então, você vai pisar num território minado. Senhor, eu entrei para essa empresa, seja ela uma multinacional ou uma qualquer coisinha. Senhor, onde eu piso, onde eu chego, Senhor, como eu me comporto aqui dentro? Como
como eu me comporto. Porque senão, você pode arranjar uma confusão, uma perseguição doida para você. Com quem que eu posso falar algumas coisas, com quem eu não posso? Essa semana atendi alguém que foi mandado embora com anos de trabalho. Anos. Sumariamente demitido. Aí eu fui conversar com a pessoa. A pessoa fez o relato. Eu falei, não posso nem agora, já derramou o leite. Mas a vontade que deu foi de dar opa, você cavou essa situação. Cavou. Por isso, Salomão diz, é tempo de falar e é tempo de estar calado. A gente tem que aprender a engolir sapo, irmãos. Irmãos, faz bem para a saúde e engorda. Engole sapo. Engole. Porque se não engolir sapo, casamento acaba, emprego acaba, tudo acaba. Engole, 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 engole. Geme, vai dando glória a Deus, gemendo. Porque o choro só dura uma noite, a alegria vem. Aguenta, aguenta porque a alegria vai chegar. Aguenta, aguenta porque a alegria vai chegar.